Gatchakuta é um mangá que possui um estilo super interessante e cheio de personalidade. Assim que vamos analisar e ver o que faz ele ser único. Começando com o rosto dos personagens. A cabeça é feita com estilo quase cartoon, sendo na maior parte das vezes bem redondo nas bochechas, dando mais volume nessa região e levemente se afinando para as linhas que se encontram no queixo. Personagens com aparência mais velha ou madura possuem um rosto mais alongado e com a definição do queixo sendo maior, com o contrário ocorrendo aos personagens mais jovens. E o rosto é um dos elementos mais marcantes do estilo. Provavelmente o que mais se destaca é a forma como os olhos são desenhados, sendo bem grandes e cobrindo boa parte do rosto. A forma de desenhar pode ser levemente diferente para cada um dos personagens, mas sempre sendo algo com a linha do cílio bem grossa e com a forma se fechando ao todo, quase com um formato semi-realista, por seguir bem o formato da anatomia do olho real. Penso que os cílios é algo que diferencia muito esse estilo dos outros, por ser um elemento 3D do desenho. Parece que o formato dele é desenhado primeiro e coberto pela line art, antes de ser preenchida por dentro, sendo possível ver que os cílios têm um volume e profundidade dele com a pele, não sendo apenas um elemento em 2D. Além desse detalhe dos cílios, alguns desenhos também possuem detalhes bem interessantes da pele ao redor do olho, tendo normalmente os detalhes da pálpebra inferior e superior do olho, quase como se a pele estivesse realmente cobrindo os olhos, também tendo uma pequena divisão do olho para os cílios de baixo. A sobrancelha parece ser feita de uma forma parecida com os cílios, sendo possível ver o volume quando a cabeça é desenhada de lado, tendo alguns formatos diferentes dependendo do personagem. E por último, no olho, temos a íris, que também é feito com um formato bem grande e côncavo, que é esse formato onde as linhas se curvam até o centro, que nesse caso é a pupila. Você consegue ver isso quando os personagens são desenhados de lado, no qual é algo que também acontece na anatomia real. Além que os olhos nesse mangá me assemelham por algum motivo à perspectiva olho de peixe, que é essa perspectiva que deixa os elementos mais curvados. Penso que dá essa impressão por causa dos olhos serem bem grandes em comparação com o rosto, mas pode ser apenas impressão minha. E outra parte bem marcante do estilo é a forma como o nariz é desenhado. De frente é aquele clássico nariz de uma ou duas linhas, que está presente na maioria dos mangás, mas quando a cabeça está virada levemente, de lado ou com alguma expressão, o nariz já é desenhado com uma forma maior e até mesmo bem pontuda, parecendo o formato de um triângulo, o qual fica bem bonitinho nos personagens. Enquanto na parte da boca, ela é desenhada com uma linha para demonstrar o lábio inferior. Quando aberta, você consegue ver a gengiva e a formação dos dentes simplificados, mas isso apenas em alguns painéis mais detalhados. Em outros, parece apenas a boca sem nenhum detalhe por dentro, e em alguns mostrando cada um dos dentes de forma separada, assim que vai depender da cena e da sensação que a artista quer passar em cada desenho. Juntando todos esses elementos do rosto, podemos criar as expressões faciais, e nesse mangá, os personagens são sempre bem expressivos e caricatos. Assim que ela brinca muito com isso, esticando mais o rosto do personagem, aumentando o formato dos olhos, mudando completamente a anatomia da cabeça, tendo realmente muita liberdade com o próprio desenho. Isso também demonstra muito sobre a personalidade de cada personagem, pela forma como eles demonstram cada emoção pelo seu rosto, sem a necessidade de algum diálogo explicando. E agora para o cabelo dos personagens. Eu gosto muito de como eles funcionam nesse estilo, sendo construídos por grandes formas, com as pontas seguindo o formato mais arredondado no final, sendo formas bem grandes e não apenas fio por fio, o qual permite brincar e criar designs mais interessantes de se ver, principalmente para a silhueta do personagem. Igual nas expressões, a artista parece brincar muito com cada forma do cabelo, possuindo penteados bem diferentes e criativos para cada personagem. Ela também adiciona algumas linhas finas que seguem a direção de onde o cabelo vai terminar, o que deixa detalhes pequenos e bonitos para o desenho final, além de linhas mais grossas para separar cada parte do cabelo, ajudando a dar mais volume. Se você for notar, todo esse estilo é construído por formas que ajudam na silhueta do personagem. E o que ajuda muito com isso é o contraste da anatomia magra com as roupas volumosas dos personagens. A maior parte deles possui um corpo bem magro e alongado, tendo as mãos e os pés como elementos maiores do corpo, enquanto a cabeça é um elemento pequeno em alguns painéis. Mas isso é algo que pode mudar de desenho para desenho. Mas todos eles parecem possuir um pescoço mais longo e fino, normalmente se juntando com a cabeça, mas sem uma linha para dividir o queixo. As partes
dos braços e das pernas também são simplificados com uma forma longa. Você consegue ver isso principalmente nos braços de alguns personagens, onde o cotovelo fica bem mais longe de onde realmente deveria ser na anatomia real, normalmente acontecendo com personagens altos, o qual não é um erro, é apenas uma forma de estilização que a artista utiliza para dar essa impressão de magreza e altura em alguns dos personagens. Outra coisa que está bem presente no estilo dessa anatomia é a perspectiva e o movimento do corpo. Os desenhos sempre parecem ter algum tipo de movimento e perspectiva exagerada, que é o escoço, deixando um elemento maior na frente e encurtando os que estão atrás. Há muitas cenas desse estilo nesse mangá, além de ter poses bem dinâmicas, onde você pode traçar uma linha de ação para conseguir ver o movimento do corpo de todo o personagem. O estilo também está muito relacionado à arte de rua, como o grafite, assim que tem esse exagero que combina muito com esse tipo de arte, além de ter um artista próprio para fazer o design de grafite nos cenários do mangá, o qual é algo bem legal. E como os personagens são todos bem magros, a artista utilizou as roupas para dar destaque à sua silhueta, que também parecem serem inspiradas no estilo mais de rua, principalmente com a presença de roupas mais volumosas em contraste com o corpo dos personagens, tendo também a presença de camadas de tecido, como por exemplo, alguns dos personagens têm a roupa com costura, juntando outro tecido, que seja de textura ou cor diferente, fazendo sentido com o local onde estão e a história do mangá, também parecendo deixar tudo mais bonito por não ser apenas uma única cor ou padrão de formas. Alguns personagens também possuem mais camadas de roupa, como casacos, jaquetas, acessórios, meias. O que deixa ainda mais legal é que alguns objetos e elementos são aumentados de tamanho, como botões, cintos e as bolsas que os personagens carregam. Até mesmo as linhas de costura que falei antes são aumentadas de tamanho, funcionando muito bem para o estilo da artista. Ter formas grandes e pequenas na roupa acaba formando uma hierarquia visual, onde o destaque está primeiro nos elementos maiores e depois nos menores. Isso também vale para o cabelo dos personagens. Alguns têm essas formas bem grandes e estilizadas, principalmente personagens menores que possuem menos detalhes na parte do rosto, tendo especialmente uma forma mais esvoaçante que não necessariamente siga a gravidade. E por último, as linhas. A line art desse mangá é bem limpa, apesar de parecer bagunçada em certos painéis, dando essa impressão especialmente por conta das rassuras e retículas, que são muito usadas em certos momentos, além de alguns painéis terem a linha rascunhada propositalmente para dar mais destaque em certas partes da cena. A artista também utiliza muito o peso da linha, tendo a presença especialmente de linhas mais grossas na maior parte do desenho, deixando as linhas finas para detalhes pequenos, como as dobras de roupas e as rassuras, podendo mudar de painel para painel. Dependendo da cena, a artista gosta de utilizar as linhas para passar uma visão dos personagens, deixando elas mais rascunhadas, aumentando mais a grossura ou até deixando em um estilo completamente diferente, o qual funciona muito para passar algo na cena sem a necessidade de diálogos. Algumas das rassuras são feitas de forma mais curvada e normalmente mudando de direção. Elas seguem a forma do objeto que estão, dando a sensação de volume daquele determinado lugar, enquanto as partes de mais sombra ou de roupa, a cor preta é utilizada em todo o local, usando rassuras claras para dar a sensação de luz. A cor 100% preta parece ser utilizada como sombra, principalmente em cenas mais sérias ou para mostrar alguma intensidade, com sombras bem fortes para cobrir algum elemento. No geral, todo o estilo é voltado para algo mais dinâmico e livre, até mesmo quase cartoon, onde a artista parece ter uma liberdade para mexer como quiser em cada desenho. E eu espero que essa análise tenha sido útil. Provavelmente tem muito mais coisas sobre o estilo que deixei de mencionar. Assim que se você perceber ou souber de algo que acabei não falando, sinta-se livre para comentar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e obrigada aos membros por sempre estarem apoiando o canal. E eu espero ver vocês no próximo vídeo.